Seja muito bem-vindo a mais um episódio do JuCast. Aqui hoje estamos eu e o Rafael. A gente está como host hoje aqui no JuCast. É um prazer estar com você. Se você está aqui com a gente pela primeira vez, já te convido a deixar o seu like, a deixar o seu convite para você se inscrever no nosso canal e ficar por dentro dos nossos episódios. Hoje a gente tem uma convidada muito especial e quem vai fazer a honra da casa vai ser o Rafael. Tudo bom, gente? Bom demais. A gente está aqui mais uma vez. Se prepare porque vem muita coisa boa. Mas antes, Moisés, por gentileza, se apresente para o público. Por favor, se apresente. As pessoas querem te conhecer. Eu sou Moisés, um dos hosts do JuCast. Sou empreendedor. Tenho uma doceria Dona Banana, nossa marca, juntamente com a minha esposa. Também sou cristão, trabalho numa igreja, isso mesmo. Eu trabalho numa igreja, eu faço os bastidores acontecer numa igreja. Então, sou gestor, enfim, sou pai. Enfim, a gente faz muita coisa. Faz muita coisa, viu? Gente, pra quem não me conhece, também sou Rafael Lopes, tá? Casado com a Tamires, pai da Esté. Sou líder também na igreja, sou empreendedor, enfim, tô aí buscando fazer várias coisas também e principalmente fazer o que é principal, né? Mas hoje é um dia muito especial aqui pra gente, eu tenho certeza que vai ser muito especial pra você que vai assistir, que vai compartilhar, que vai aí dar voz ao que vai acontecer. A gente tá aqui com ela, que é mãe, é mulher de Deus, é vereadora, Priscila Costa, seja muito bem-vinda ao JuCast. Que alegria poder estar aqui fazendo parte de um projeto tão bonito, tão cheio de propósito. Obrigado. Prazer estar aqui com o Moisés, com o Rafael e com toda a equipe. E sim, sou mãe, a gente já começa assim com o currículo, né? O nosso currículo depois da maternidade, o principal. A gente lembra assim, eu sou mãe, é o que não sai da minha cabeça. Como estão os meus filhos nesse momento? Oh, meu Deus. Ainda bem que a sua vida é tranquila, né? Tranquila. Vamos já saber um pouquinho como é essa tranquilidade de vida. Super zen. Priscila, bom demais. A gente está muito feliz também de receber você aqui, né? Você é uma das primeiras pessoas que está participando aqui do nosso momento. A gente já gravou algumas coisas juntos aqui, entre a gente e a equipe, mas a gente, como missão desse podcast, como missão de estar aqui, como missão de existir, a gente quer pessoas assim como você, com esse coração, com essa determinação, com essa ousadia e que com certeza vai inspirar e já inspira muito, né? Mas através aqui desse canal vai poder inspirar tanta gente, não só aqui em Fortaleza, Ceará, no Brasil e no mundo todo, viu? Quem sou eu? Vou ser mais inspirada hoje por vocês, tenho certeza, e por esse público maravilhoso que vocês estão alcançando e conquistando a cada dia. Com certeza. Então vamos lá, né, Moisés? Vamos. Vamos colocar a Priscila na parede ou vamos tranquilo? Vamos com calma, vamos tranquilo. Vamos devagar, deixar, né? Meu Deus. Então, pronto. Priscila, se apresenta um pouco, diz quem é a Priscila, quem é a Priscila nos bastidores, fora do seu trabalho, da política, né? Quem é que a Priscila é? A Priscila é mãe, né? Sim, a Priscila é esposa, é. A Priscila também faz parte de uma igreja. Isso. Né? Então... Eu sou mãe de 3 crianças. Uau! A Zara, de 6 anos, o Noah, de 5, e o Judá, que vai completar 3. Né? Sou esposa do pastor Frota, sou filha de pastor também. O meu pai é o pastor Teixeira Rego, dedica há mais de 40 anos ao pastoreio. Uhum. Meu pai, ele nasceu querendo ser pastor. Aos 17 anos, colocou a mochila nas costas e foi fazer o seminário em outro país, ganhar experiência. E é muito gostoso esse traço familiar, essa herança, né, familiar de um chamado, de um propósito, de uma missão. A igreja que meu pai pastoreia hoje é a Assembleia de Deus Bela Vista. Então, isso traz muito comigo, a criação dentro de uma igreja, quando a gente tem pais assim, que são realmente dedicados, apaixonados, né, comprometidos com a vida da igreja. E sou jornalista de formação, né, me formei na Universidade Federal do Ceará. Passei pela rádio, adoro rádio, sou apaixonada pela rádio. Aqui não é rádio, mas é quase, né? A gente se sente, a gente mata a saudade. É a rádio no digital. Isso, eu tenho 2 irmãos também, a Aline e o Luiz Neto, que moram em Curitiba. O Luiz Neto também é dessa pegada aqui, viu, gente? E publicitário, cheio de ideias. Traz o Luiz Neto pra cá também. Todo mundo cearense da gema, cabeça chata. Eita, coisa boa.
Legal, Priscila, e tu falando aí, né? É muito interessante porque a gente, tudo que a gente vê hoje, tudo que a gente vê como é que o mundo está, tudo que a gente vê como é que as coisas estão acontecendo, às vezes tão rápidas e as coisas boas acontecem rápido também, mas coisas às vezes muito desafiadoras e complicadas acontecem rápido. E você falando que foi criado na igreja, foi criado com princípios, certamente você está transbordando isso na vida dos seus filhos, né? E pensando sobre isso, sobre esse contexto que a gente vive, né? Você, né, vereadora, né, hoje aqui em Fortaleza, e não é qualquer vereadora, diga-se de passagem, isso precisa ficar claro, é alguém que de fato é firme nas suas convicções, é firme nos seus princípios, mas assim, vamos lá, né? Na realidade de alguém que foi criado na igreja, de alguém que é filha de pastor, de alguém que de alguma forma carrega ali os princípios, né, conservadores, de família, de tudo mais, como é para Priscila Costa estar envolvida nesse ambiente político, né? Levando em consideração que quando se fala de política, por exemplo, dentro da igreja, as pessoas já ficam assustadas, né? Então fala pra gente como foi esse início, quando foi a primeira... Priscila acordou e disse, você é vereadora. E agora? O pai dela fez o quê? Aplaudiu? A igreja disse o quê? Vai, como foi? Conta pra gente um pouquinho aí. Olha só, esse desejo de ocupar um espaço político, eu também coloco uma boa culpa, na igreja. Por incrível que pareça, a igreja, ela incendiou dentro de mim o interesse por alguns assuntos que eu não sabia, mas que eram assuntos que estavam no centro da política. Eu vou dar um exemplo prático para as pessoas entenderem o que pode acontecer dentro de uma igreja. Eu lembro eu ainda adolescente, e é muito comum, vocês sabem disso, nós recebermos visita de missionários que estão muitas vezes em um país cujo contexto político é totalmente diferente. E eu ouvia testemunhos que eu ficava perplexa ainda com os meus 12, 13 anos. Por exemplo, um missionário da Coreia do Norte dizer que a ditadura comunista da Coreia do Norte não permitia nem mesmo que ele frequentasse uma igreja. Missionários que vinham de Cuba dizer que o Partido Comunista que tinha dominado, né, o governo, o espectro político de Cuba, estavam ali também ferindo liberdades, impedindo que a liberdade religiosa fosse praticada, como, por exemplo, ter a liberdade de possuir a Bíblia na China. O espectro político, a ditadura, o sistema político daquele país impede que os nossos irmãos possam entrar numa igreja que não seja uma igreja autorizada pelo Estado. Esses irmãos, eles têm que se encontrar às vezes em grutas, em lugares subterrâneos, e tudo isso eu assisti e dizia, meu Deus, por que isso está acontecendo em outros países? Por que essas pessoas não são livres como nós somos aqui? Eu, criança de 12 anos, que posso entrar na igreja. No meu colégio, eu estudava num colégio católico, eu podia dizer abertamente que sou cristã como eles, mas que tenho algumas diferenças, e eu não era punida por isso, continuava tendo toda a liberdade. Então, eu queria entender esses cenários diversos, e essa diversidade era também por causa de uma conjuntura política. Então, isso me levou a querer me formar em jornalismo, porque aí eu teria acesso à informação, poderia aprender a buscar a informação, e mal sabia que isso iria me levar para o centro disso tudo, que é o espaço político. Então eu culpo a igreja também de ter me apaixonado aí por esses assuntos. É interessante porque, né, Moisés, ela falou que com 12 anos já nasceu dentro dela, né, o desejo, essa visão, esse olhar para pessoas, para a gente, né? E às vezes, meu amigo, você tá aí, às vezes com 30 anos e tá sem saber o que fazer da sua vida, né? Quem sabe o fruto de uma indignação por algo, né? É o que gera um propósito, né? Não é nem uma certa indignação, né? É um descontentamento. Uma angústia. Né? É um descontentamento. Ela tem até um livro de um pastor, Bill Hybels, ele fala sobre isso, o descontentamento santo. E esse descontentamento muitas vezes é que Deus coloca no nosso coração para fazer a diferença aonde a gente está. Né? Então, né, sair da nossa zona de conforto e levar a nossa voz, né? Levar aquilo que ele colocou no nosso coração para fora, para todo mundo ouvir, né? Então,
ver você falando isso, né? Com 12 anos de idade, nasceu esse descontentamento a partir de algo específico, né? Deus trouxe isso para você e a gente vê quantas pessoas precisam disso, né? De despertar, de encontrar a sua voz e fazer a diferença. Porque hoje que a gente vê, a gente precisa sim fazer uma diferença no nosso mundo. A gente que é jovem, né? Entende isso muito, né? Isso que o... Pode falar. Não, isso que Moisés pontuou, né? O descontentamento. É engraçado, porque às vezes o jovem, ele encontra na igreja algo que gera um descontentamento e às vezes, por não encontrar um resultado, uma solução, ele se frustra, esfria e às vezes até sai da igreja. E aqui a gente está vendo que o descontentamento é Deus te chamando. Isso. O descontentamento é dizendo assim, eu vou te levantar. Você vê que quando você estava falando, Moisés, e eu me lembrando do rei Davi, né? A gente lembra, a gente aprende na escola dominical a história de Davi. E Davi se levanta nesse momento. Tá todo mundo dizendo, não tem jeito, esse gigante filisteu realmente vai nos dominar. E ele diz, quem é esse incircunciso? Né? Ele tá incomodado, né? Tá angustiado. Então, aquilo que Deus tá permitindo te angustiar, quem sabe não é o teu chamado? Exatamente. Eu gosto de pensar que o nosso propósito, essa palavra, né, que a gente fala tanto, a gente ouve tanto na igreja, qual o propósito? E a pessoa parece que estão sempre... a angústia ao inverso, né? A angústia é só de saber qual é. E na verdade, a angústia, né, o descontentamento, ele tem que ser relacionado a algo, né? Sim. E eu acredito muito que aquilo que o nosso propósito está muito ligado, está muito conectado àquilo que a gente gera um descontentamento na nossa vida, sim, né? Porque tem pessoas que brincam, né? Às vezes no ambiente até da igreja, né? A pessoa diz assim... eu detectei um problema aqui. A pessoa diz, que legal. Então, se você teve essa visão, tem a missão também de resolver esse problema, né? Porque é muito fácil as pessoas quererem que as pessoas resolvam, muito fácil as pessoas ficar buscando um culpado para as outras coisas. Então, eu acho que uma grande dica para você descobrir o seu propósito é o que é que te incomoda hoje, né? É verdade. O que é que você gostaria de resolver hoje, né? Qual o problema que está te chamando tanto a atenção, te causa incômodo e você quer que o mundo resolva e, na verdade, o mundo não vai resolver, meu amigo. É lá que você vai ser útil. É você que está lá, é você que está ali sendo chamado, vamos dizer assim, para resolver essa situação. E pegando o gancho, trazendo para o lado do empreendedorismo, né? Do lado prático. O empreendedor não é só quem tem um negócio, não. Mas o empreendedor, ele é aquele que resolve problemas. Tem a solução para o problema de alguém. Então, só trazer isso para a gente, porque às vezes você pode empreender sim aonde você estiver. Se você vê um problema, você pode sim oferecer uma solução. Então, o empreendedor não é só ter um negócio, você pode empreender em várias esferas, tá? É isso aí. Muito bom. Que bom que se levantem, né, em todos os lugares, né, com essa ideia de ser um empreendedor sim, mais do que ter um negócio, né? Mas que se levantem pessoas em todas as esferas que de fato queiram resolver problemas, né? Na política é um bom lugar, né, Priscila? Para essas pessoas serem levantadas. Na política o nome não é problema, é treta. Oh, meu Deus do céu, é treta. Vai falando, continuando, né? Continuando sobre essa tua questão, esse desejo pela política que surgiu aí desde a infância, vamos dizer assim, né? Claro que chegou um momento que você olhou para trás e você viu que esse desejo tinha nascido, né? Mas... para manter, Priscila, tudo que você aprendeu, toda a tua estrutura mental, toda a estrutura sentimental, toda a estrutura de propósito de vida, né? Daquilo que você acredita, dos princípios que você carrega dentro da própria casa, né? Como a gente já falou aqui, você acrescentou, você é jornalista também, né? De formação, você é mãe, e, enfim, você tem um esposo, tem ali a vida, né? Mas ali dentro do ambiente político, né? Nesse susto da política que a gente não sabe que... A gente sabe que pessoas com princípio precisam, na verdade, ocupar esses espaços, né? Mas a gente sabe que dentro desses espaços tem muitos desafios. Com certeza. Né? Você pode falar muito melhor do que eu desses grandes desafios, né? Mas eu quero saber, para se manter com princípios, se manter com valores, se manter... Porque a gente sabe que teve muita gente que entrou e não conseguiu se manter. A gente sabe que teve muita gente que começou bem, porque a questão não é começar bem, né? É terminar bem. É terminar bem, né?
E a Priscila hoje? Como é que tá se mantendo? Você tá aqui, é porque a gente de fato acredita que você tá se mantendo e acredita que você vai se manter sempre. Mas como é? Fala pra gente. Sim, olha, o ambiente político é um ambiente muito desafiador e muito tentador. Eu estava até falando anteriormente com o Moisés. No ambiente político é muito tentador, por exemplo, você desejar ser aceito, você ganhar popularidade ou pelo menos preservar sua popularidade. Isso é tentador para alguém que está no ambiente político, porque de fato nós precisamos, né, de um grupo de pessoas que concordem, que acreditem, para que você esteja lá com aquela ferramenta em mãos. Isso é natural, mas isso não pode te dominar. Sim. A Bíblia Sagrada nos fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, a gente é que define. Nós não somos definidos. Muito bom. Isso, muito bom. Então, estar num espaço político e outros espaços, acho que outras pessoas vão se identificar, às vezes, em situações em que elas estão vivendo. Nós não temos compromisso nem mesmo com a nossa popularidade. Sim. Nós temos compromisso com o chamado. Nós temos compromisso com o que Deus nos levantou para fazer. Então, isso na pandemia, vamos agora para a parte prática. Parte prática, Priscila tá lá. E de repente surge o quê? Uma pandemia, olha só. Do nada. Do nada. Né? Primeiro ano de mandato e vamos lá, uma pandemia. Então, ali, situação nova. Nem todos nós estávamos nos compreendendo. Até aqueles que se concordavam em tudo. Estavam uns muito afetados pelo medo, outros muito afetados pelo que a grande imprensa estava tentando definir. Sim. E ali, a gente se posicionar seria muito difícil. Então, naquele momento, um momento desafiador, é importante sim que a gente venha influenciar. Influenciar, por exemplo, diante de situações adversas. Falar, muitas vezes, a favor da família. Sim. Você viu o que aconteceu com o jogador de vôlei? Sim. Sim. Foi falar a favor da família dele, de dizer, olha, oferecer esse tipo de cartoon, esse tipo de ilustração que estimula a bissexualidade para o meu filho é ir longe demais. Isso transformou ele num criminoso. Foi. Né? Então, isso tudo nos faz refletir. Eu estou aqui para ser aceito? Eu estou aqui para ser sal, definindo o sabor? Ou estou aqui para ser luz, definindo a clareza e a verdade das coisas? Então, quando a gente entende que o nosso propósito é influenciar, a gente não pode ser tentado a falar o que querem ouvir. Se posicionar com o que vai me dar popularidade, né? Então, isso é muito importante. E a outra coisa Priscila, como se manter? Porque o manter também não é só se posicionar e manter. E eu vejo muito a palavra decisão. Uau. É decisão. Muito bom. A Daniel, na Babilônia, tinha milhares e milhares de jovens na Babilônia, né, que vieram de Israel, que tinham a mesma educação que Daniel, as mesmas tradições familiares, a mesma tradição religiosa. E lá na Bíblia Sagrada, no versículo 8 da história de Daniel, diz por que ele se manteve diferente de todos. Porque ele decidiu firmemente. Uau. Acabou. Então, o que vai te manter fiel aí na escola onde você está, na universidade, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, é a sua decisão. O que foi a cruz de Cristo que nos salvou? Decisão. O que é caminhar a Cristo? Caminhar com Cristo? Decisão. Ele diz, aquele que quiser me seguir, toma a tua cruz. Ele está dizendo, aquele que decidir estar comigo, então é decisão. Então, a decisão do crente permanecer é o que nos torna firmes. Muito bom. Eu vi uma coisa uma vez que eu trouxe muito para minha vida, né? Você sempre vai se queimar com alguém. Você tem que escolher com quem que você vai se queimar, né? E aí, tu falando, eu fico pensando, rapaz, a gente não pode se queimar com Deus, né? Mas a pergunta Priscila, nessa jornada da política, a Priscila Costa já teve que se queimar com muita gente ou não? Já, sim. Com certeza. Com certeza. A gente não vai agradar todo mundo e a gente tem que estar pronto para isso. Até porque, gente, mais uma vez, não tem jeito, né? Crente sempre fica indo para a Bíblia o tempo todo. Mas a gente fala, a gente vai ser perseguido, vamos ser muitas vezes abatidos, né? Vamos ser muitas vezes injustiçados. Isso vai acontecer. Então, liga o modo perseguição e vai.
Né? Porque se a gente ficar, ai não, eu tô entrando agora numa dimensão de perseguição, eu tô entrando agora numa dimensão de impopularidade, eu tô entrando agora numa dimensão que eu vou perder seguidores. Cara, se posiciona, liga o modo, vamos lá, crente, ser perseguido e vai. Entendeu? E aí isso vai te encher de sentido e isso vai fazer você com que você agrade quem você quer agradar a Deus. Uau, muito bom. E é legal porque essa questão do posicionamento é algo que é uma indignação particular minha. Agora, só abrindo um parênteses aqui para eu falar dessa indignação particular, porque, por exemplo, você citou o exemplo do jogador de vôlei, do Maurício, né? O que é que acontece? Ele foi alguém que resolveu falar sobre algo que muita gente carrega essa indignação, mas que não tem coragem de abrir a boca. Sim. Então, qual é a minha indignação hoje? Minha indignação hoje são pessoas que têm algo incrível, que têm uma mensagem poderosa, que carregam valores e princípios e estão caladas. Sabe? Sim. Hoje, o meu desejo é pegar essas pessoas e sacudir a vida delas. E se Deus quiser, essas pessoas vão estar aqui pra gente ajudar elas nesse processo. Sim. Mas, assim, essa questão do posicionamento, mais do que nunca, eu vejo, nos tempos que a gente está vivendo, mais do que nunca é essencial. Não só pela vida da pessoa, porque, na verdade, quando a gente se posiciona, não é só por nós. A gente se posiciona por alguém. Claro. A gente se posiciona por mensagem. valores, pela mensagem. A gente se posiciona, enfim. Pela futura geração. Pela futura geração. principalmente. A gente que é pai, mãe, cara, a gente se posiciona pelos nossos filhos, né? A gente tá na construção da nossa jornada, né? Enfim, você que é filho, você que é adolescente, o seu pai, ele tem posicionamento sobre sua vida. Ele é princípio, né? Honre seu pai e sua mãe, escute seu pai e sua mãe. Então, a gente quando é pai, a gente meio que vira a chave e diz assim, caramba, agora não é por mim. Isso aí. Não é por mim. Muitas vezes os nossos posicionamentos não são por nós mesmos, mas é por aquilo que a gente acredita. Sim. Né? Se você acredita que, enfim, que sexo é pecado, se você acredita que mentir não é de Deus. Fora do casamento. Fora do casamento, Peraí. Perdão. Tá outra polêmica. Olha a treta. Olha a treta. Mas se você acredita em valores, em princípios, você vai ter que dar não pra muita gente. Sim, e eu vejo essa questão do posicionamento também como um dilema de fé. Sim. Porque a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurados os que forem perseguidos por amor de mim. Bem-aventurados os que sofrerem. Então, quando a gente olha a perseguição, o que a gente vê? Sofrimento, solidão, só tem prejuízo. Sim. Só tem prejuízo. Mas o que a Bíblia diz? Tudo isso aí, vocês serão bem-aventurados. Bem-aventurados. Então é pela fé. É pela total. fé. Como foi que o cristianismo cresceu? O cristianismo cresceu porque as pessoas que falavam Jesus é o Senhor, Ele é poderoso, Ele me curou, Sim. Ele morreu e eu vi Ele ressuscitado. Essas pessoas ganhavam o quê? Essas pessoas ganhavam perseguição, prisão, morte. Eram pessoas que foram atravessadas pelo fio da espada. E o que acontecia? A fé em Cristo só crescia. Porque as pessoas olhavam e diziam assim, se eles estão dispostos a derramar o próprio sangue para falar essa verdade, só pode ser verdade. Só pode ser verdade. É isso aí. Então, por isso que seremos bem-aventurados. Porque não viemos pregar a nós mesmos, Sim. mas viemos pregar o Evangelho de Cristo. Para que o Evangelho vença. Às vezes é a gente que morre, mas que ele vença. Essa é a nossa vitória, a jornada da igreja. Total. E, gente, só mais um ponto, né? Você falando sobre perseguição. Só para trazer esperança para nós, né? Tem de bom ânimo, ele fala, né? Tem de bom ânimo porque eu venci. Né? Então, continue. Se você tem o seu posicionamento, se você carrega valores, se você acredita nessa mensagem, continue. Tem de bom ânimo, tá? Você vai vencer. É isso aí. Bom demais. Você está participando aqui, meu amigo, do Cast, e hoje a gente está recebendo a querida Priscila Costa, que está tendo um bate-papo muito bom. Priscila, se terminasse agora, já tinha valido muito a pena, mas a gente ainda tem algumas coisas para conversar aqui. Que bom. Verdade. Tem, Moisés? Tem sim. Deixa eu te perguntar, Priscila. A gente está aqui, a gente fala de igreja, fala da política, fala da situação, mas uma coisa também que eu não sei
provavelmente se é ou não é uma indignação sua também, né? Já que a gente tá aqui na veia da indignação. Mas não é indignação não é raiva não, viu, gente? É uma indignação com propósito, né? Porque tem gente que fica com raiva das coisas e não resolve nada, né? A questão não é ter raiva, a questão é você agir relacionado a algo. Mas, voltando aqui um pouquinho, relacionado à igreja, né? Eu falei aqui, soltei algumas coisas, mas a gente não aprofundou. Política dentro da igreja, né? Eu até vi o pastor André Valadão respondendo uma caixinha de perguntas, acho que foi ontem ou foi hoje, o pessoal perguntando, né? Não, tá demais, não tá? Esse do pastor André, essas caixinhas. Política e igreja. Acho que ele respondeu as 3 perguntas ao mesmo tempo. É muito bom. Aí ele falando, aí aquela pergunta, política e igreja, né? Por que não dá certo? Falar de política e misturar com a igreja. Pastor envolvido com política. Enfim, a pergunta não é nem essa. A pergunta é por que na igreja, quando se fala de política, parece que causam medo, parece que está falando algo muito ruim e as pessoas têm medo, parece, de tocar nessa esfera quando está algo relacionado à igreja. Inclusive, né, meu próprio relato pessoal mostra que a igreja, ela cuida dos assuntos políticos, né? A igreja cuida da igreja que está sendo perseguida num país islâmico, num país comunista. A igreja, ela cuida, por exemplo, de outro problema político, porque o caso das drogas, quando a mãe perde o filho para as drogas, ela vai para onde chorar e pedir ajuda? É para a igreja. Né? Quando alguém está angustiado, com pensamentos suicidas, às vezes por também questões sociais em conjunto, ela vai para onde? Ela vai para a igreja. Toda questão política termina onde? Na parte prática, na vida, na igreja. Isso. Então, às vezes a gente acha que aquilo não é nosso assunto e a gente vai dizendo o quê? Não, isso não é assunto nosso, isso não é assunto nosso. Então a gente fica o quê? Resolvendo os problemas, empreendendo, porque é esse o empreendedorismo da igreja, de gerar vida, isso, né? De gerar propósito, de gerar salvação na vida das pessoas, mas estamos dizendo o seguinte, na hora de falar do que é ser mulher, a gente vai deixar para o movimento feminista. Na hora de falar da identidade sexual, a gente vai deixar para o movimento LGBT. Na hora de falar sobre o que é justiça social, o que é a caridade, a gente vai deixar para os movimentos revolucionários. A gente vai deixar eles definirem os conceitos das coisas. Quando, na verdade, somos nós, a Igreja do Senhor Jesus, que conhece o conceito de Cristo sobre cada uma dessas coisas. Sim, tem algo assim que me espantou e me entristece muito, por exemplo, quando a gente chega no ambiente universitário, a gente encontra o que lá? Muitas vezes um jovem que foi criado na igreja, verdade, ele chega no ambiente universitário bem afetado por essas ideias marxistas, ateístas, né, materialistas, comunistas. Eles chegam naquele ambiente que no Brasil, infelizmente, é afetado ideologicamente por essas questões. E ele chega amplamente talentoso, porque a igreja faz isso com o jovem. O jovem que é criado na igreja, seja católica, seja igreja evangélica, coloca um microfone para ele aprender a falar, para ele aprender a usar a oratória, a cantar, liderar com pessoas, gerir crise, gerir problemas, lidar com o diferente, lidar com gente. Ensina talvez a melhor faculdade, né? Lidar com pessoas. Lidar com gente. Então, quando ele chega na universidade, então ele tem todo esse desenvolvimento, mas o que muitas vezes ele encontra ali? Alguém vai dar para ele uma causa revolucionária. Né? Uma causa revolucionária, apresentando os conceitos que parecem conceitos novos, parecem conceitos revolucionários, mas na verdade são conceitos que nós sabemos enganosos. Conceitos falsos a respeito do amor, conceitos falsos a respeito da maternidade, conceitos falsos a respeito do casamento, conceitos falsos a respeito da fé, da liberdade e de tantos outros. Então, a igreja poderia já preparar esse jovem já falando sobre esse assunto. Eu fiquei muito feliz quando, vou dar um exemplo agora, né? Eu faço parte de uma Assembleia de Deus, quando a gente tem aquela a revistinha da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eles colocaram ali um capítulo sobre o aborto, há mais ou menos uns 4 anos atrás.
um capítulo sobre o aborto. Era para a igreja estar falando. O que a igreja pensa sobre o aborto? Isso. O que a igreja pensa sobre a liberdade individual? O que Cristo fala sobre a liberdade? Porque hoje a gente fala, até a dignidade humana. Eu fico louca no espaço político quando assim o movimento feminista ele vem dizer assim, parece que ele que tá dando dignidade para a mulher, né? O movimento, os movimentos sociais vêm dizer que ele que tá dando liberdade para a dignidade para o negro, ele que tá dando dignidade para o LGBT, enquanto o conceito de dignidade, só quem dá dignidade é Deus. Então eu vou dizer, eu, Priscila, sou tão digna quanto o homossexual, quanto o travesti, eu sou tão digna quanto o negro, eu sou tão digna quanto o pobre, eu sou tão digna quanto a prostituta, porque a nossa dignidade não foi dada por nenhum movimento e por nenhum partido, a nossa dignidade é pura bondade de Deus. Isso. Então, a igreja poderia estar trabalhando esses conceitos, trazendo essa liberdade de poder falar. Não é num culto? Não é num culto, então vamos promover. Criar um ambiente, criar um momento. Temos né? as redes sociais agora. Isso. A igreja pode ter o seu canal, levantar aquele jovem preparado, cheio de unção, para falar desses assuntos. Então, isso seria algo muito, muito poderoso. Porque a verdade é que não existem espaços vazios, né? Os espaços eles vão estar sendo ocupados de qualquer forma. Seja pela igreja, né? No contexto da igreja que vai, das pessoas que Deus levantou e que assumiu a responsabilidade de estar lá, de ir e de curar os lugares, né? Ou seja, se a igreja não tiver relacionadas a esses temas, né? Porque na verdade, assim, acho que quando se fala política, a pessoa só lembra de corrupção, só lembra de uma estrutura, só lembra de um formato, só lembra de um jeito, só lembra de uma forma. E tá aqui a Priscila Costa para provar também que política não é sobre um formato, sobre um formato que não tem como ser modificado. Pelo contrário, né? Tá aqui uma pessoa jovem, uma pessoa que é mãe, uma pessoa que tem causa, uma pessoa que não está na política por causa do dinheiro, né? Mas uma pessoa que está ali em busca de fato levantar uma bandeira que não é uma bandeira própria, né? Sim. Mas é uma bandeira, vamos dizer assim, é uma bandeira do reino de Deus, é uma bandeira dos princípios, é uma bandeira dos valores, né? Então, às vezes você está aí falando, juntando tudo essa questão da universidade também, eu vejo muito na igreja desde sempre, né? Quando o jovem ele já vai opresso para a faculdade. Porque o pessoal diz assim, eita, vai pra faculdade, já vai se desviar. Ei, cuidado. Ixi, vai entrar na universidade, vai ter problema. Aí o cara já vai assim, eu vou ter que ter problema. Eu vou ter que me desviar, só pode. Porque já que lá se desvia, né? E na verdade, não. Na verdade... a gente devia estar falando assim, eita, o crente vai pra onde tá indo lá pra gerar problema. É, isso aí. Eita, que bom, cara, que bom. Meu amigo, se você tá indo pra universidade agora, pra faculdade, que bom que você tá indo. Você tá indo, como a Priscila falou, para ser sal e luz naquele lugar. Isso. É você que vai... Se tem que levantar um movimento lá, que seja você que levante esse movimento. Olha só, isso é tão grave. A gente tá vivendo, assim, um momento tão, assim, grave dessa situação, dessa apatia por muitos anos da igreja em falar desses assuntos, que hoje nós temos casos em que um pastor... falando no culto, sendo televisionado, transmitido online, está sendo punido pelo que fala dentro da igreja. A gente vê o caso do pastor Jorge Linhares. O pastor Jorge Linhares, ele falou de que, de acordo com a fé dele, né, o homem, Deus tinha criado o homem para a mulher e a mulher para o homem, por isso a homossexualidade, né, na visão de fé dele, dentro do templo, é algo que não é propósito de Deus, portanto, pecado. Quando ele diz isso, a justiça está dizendo que ele tem que subir no altar, porque essa foi a proposta que fizeram para o pastor Jorge Pinheiro, o pastor Jorge Linhares subir no altar e desfazer a conversa. E dizer assim, não, eu quero negar minha fé, negar a minha fé e dizer o contrário. Então, isso é absurdo, porque o pastor que defende um líder religioso que defende a homossexualidade, ele tem toda a liberdade de defender a homossexualidade em cima do altar e do templo. Por que ele tem essa liberdade? Porque nós estamos no Estado laico. E porque nós não precisamos oprimir a fé das pessoas. Nós não precisamos oprimir as convicções íntimas das pessoas para como é que se diz? Para triunfar a nossa fé. O que triunfa a nossa fé é o sangue de Cristo. Não é a nossa força. Então, isso é muito grave, né? Hoje, a justiça
tá querendo derrubar um sermão pregado dentro da igreja. Então aí vem aquela frase que diz: nós estamos falando de política hoje para não sermos impedidos de falar de Jesus amanhã. Isso, muito bom. É muito tenso, né? Também. É o nosso contexto. E só pegando o gancho que você tinha falado, né? Da rede social e tal. Como é que você gerencia esses desafios das redes sociais na sua vida, né? Porque eu tenho certeza que cai muito hater. Se a gente que somos meros... Mas eu acho que a Priscila ela tá em outro nível. Ela não tá sendo perseguida só pelos haters, ela tá sendo perseguida pela própria rede social. A própria rede social. A gente vê hoje não pode me marcar no Instagram. A gente vê muito... Instagram. Isso, a gente vê muito caso da própria rede social baixando os perfis. Sim. Né? Você não é encontrado, você fica É outro nível. É outro nível, tem né? gente que é perseguido só por hater. Isso. Então, outros não, outros é perseguido pela rede social. Então, como é que você gerencia isso? A gente vê, né? A verdade, ela nunca quer calar a mentira, combater a mentira com força. Ela não precisa disso, ela tem a força da verdade. Quem é que precisa censurar alguém? Alguém que está falando a verdade. Esse precisa ser censurado. Esse não pode ser encontrado. Então, quando eu vejo a pessoa tentar me marcar no Instagram e não poder me marcar, uma pessoa me procurar lá para me seguir e não aparecer o meu nome muitas vezes, ou quando ela vai me seguir, receber, você tem certeza? Esse perfil não obedece às diretrizes? Né? Quando eu vejo tudo isso, eu estou no caminho certo. Uau. Eu tô no caminho certo. Por quê? Porque é a verdade que precisa ser calada, censurada, descredibilizada. Eu sou só uma formiguinha no meio do poderoso Instagram. Mas uma formiguinha perseguida, tá bom? Isso faz toda a diferença. Isso coloca a nosso status lá em cima. Muito bom, muito bom. Falando de gerenciamento, só para dar uma quebrada aqui, né? Eu te acompanho desde antes da política, né? E aí eu sei que você tem a sua agenda relacionada à igreja, relacionada à vida. E mesmo na política você continua atendendo essas agendas, você tá ali. Só que quando a gente vê o volume é muita coisa, né? Cuidar de 3 filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar da parte lá né? da parte política, compromisso da igreja. Por isso que eu cheguei aqui penteando os cabelos. Compromisso de vida. Pois é, a Priscila chegou aqui, gente, a gente não vai mostrar essa parte, né? Mas ela chegou penteando aqui, se ajeitando e deu certo. No salto. Mas, gente, é realmente um desafio. Mas existe aí um segredo, algo pessoal, que é um testemunho. Isso é bom. Que é o casamento, a família, né? Eu queria, inclusive, mandar um abraço pro meu esposo. Pastor Frota, né? Quando eu entrei nessa missão, ele estava comigo. Ele estava em concordância, né? Ele foi, juntamente com a minha família, a voz que disse, você tem que ir mesmo. E não tem medo não, porque eu vou estar aqui com você. Uau. Eu vou estar aqui atrás. Vai dar tudo certo. Então, quando você realmente tem essa harmonia de missão e de propósito no seu casamento, isso te traz uma paz muito bom, muito grande. E isso vai refletindo em todos os outros aspectos da nossa vida, né? Essa paz é transmitida, por exemplo, para os nossos filhos. Porque toda vida que o meu esposo não está em casa, eu posso falar para os meus filhos que ele está cuidando da igreja. Quando ele está trancado no quarto e não pode brincar com eles, eu digo que ele está crescendo em conhecer a palavra de Deus. Então, um ajuda o outro a encher a nossa vida de sentido e encher a mente dos nossos filhos de sentido naquilo que estamos fazendo. Né? Assim como, às vezes eu preciso ir para Brasília, para uma audiência pública contra o aborto, e meu esposo está lá, reafirmando a minha luta para os meus filhos. A mamãe foi para Brasília porque os bebezinhos estão correndo perigo e a gente precisa se levantar. Então a gente aproveita e começa a temperar de propósito toda a nossa casa, os nossos relacionamentos, seja na igreja, seja na família. Eu percebo assim, que quando você coloca a sua missão no centro de tudo, tô na política, a minha missão é o centro. Tô na minha família, ali a missão é o centro. Tô na igreja e eu sei bem a minha missão. Quando eu sei bem a minha missão, por mais que eu esteja em ambientes diferentes, vivendo circunstâncias diferentes, tudo faz sentido. Você diz, eu tô avançando na missão, né? E a gente sabe que filhos é missão, casamento é missão,
né? O nosso relacionamento com a igreja do Senhor Jesus é missão. Então, às vezes eu tô lá na igreja, ou às vezes eu tô na igreja. Às vezes eu tô, por exemplo, no plenário, na tribuna, fazendo uma defesa, e ali eu recebo uma mensagem, estamos orando por você. Uau. Então a gente, assim, poxa, parece que é uma continuação do que eu tava ontem, ou na vida familiar, ou na vida com a igreja. Então, isso... É interessante porque tem gente, né, que vai dizer assim, não, peraí, existe quem eu sou, por exemplo, existe a Priscila que tá na política. Aí parece que desliga, aí agora vamos ativar a Priscila mãe. Não, desliga. Agora vamos ativar a Priscila esposa. Agora vamos ativar... E não tem como. Eu acho que a pessoa que vive assim, a pessoa vive uma loucura na vida. Eu acho que fica difícil de gerenciar dessa forma. Sim. Eu acho que vem o estresse, vem a ansiedade, vem a falta de gerenciamento mútuo ali, porque a pessoa, ela tem que... É como se ela tivesse que ter várias personalidades, né? Sim. E isso, na verdade, faz atrapalhar. Porque a pessoa perde a identidade, né? Sim. Eu acho que tem muito a ver com identidade também. Sim. Tem muita identidade, eu acho que está totalmente ligada com o propósito, né? Eu só sei o meu propósito se eu conheço a minha identidade e automaticamente pelo meu propósito também a minha identidade é revelada, né? Sim. E eu acho que tem muito isso. É até bom falar, porque às vezes, né, a gente vê na nossa geração que tantas coisas acontecem, as pessoas fazem muitas coisas e as pessoas estão muito ansiosas, né? Principalmente período de pandemia para cá, essa ansiedade tomou conta das pessoas, né? E às vezes as pessoas pensam que tem que largar tudo para poder viver bem e na verdade não, ela só precisa gerenciar. Ela só precisa ter essa visão macro, né, de missão de vida, né? De olhar e dizer, peraí, calma, eu sou alguém e esse alguém, ele consegue tocar em várias áreas e eu não preciso mudar quem eu sou. Sim. Claro, eu não vou ter a mesma energia lá da tribuna lá com os meus filhos. Já pensou? Não tem como, claro, Sim. né? Sim. Mas quem a Priscila quem o Rafael quem o Moisés quem você se você conseguir, e eu espero que você consiga aplicar a sua identidade onde você estiver, com certeza você vai fluir muito melhor ali no seu propósito de vida. É verdade. E só pegando teu gancho de identidade, né? É aquilo que você é. Aquilo que Deus fez você para ser. Por exemplo, se você é introvertido, Deus lhe fez assim introvertido. Então reconheça a sua identidade, reconheça quem você é, né? Por exemplo, eu gosto de focar, gosto de planilha, gosto de... sou um pouco introvertido, enfim, isso aqui é a minha identidade. Então eu vou, a partir da minha identidade, desenvolver aquilo que eu sou bom em outras áreas, né? Então, aí vem a minha missão de vida. A minha missão de vida está onde? Está na igreja? Então pronto, meus pontos fortes, a minha identidade vai estar dentro da igreja. Sim. Vai estar na minha família. Então, é isso. E muda a chave muda. Porque aí eu não vou estar assumindo papéis. Eu vou estar assumindo quem eu sou. Eu sou Moisés. Então pronto, eu vou ser Moisés, aonde quer que eu esteja, eu vou ser. Se tiver que abrir um mar, vai abrir um mar, né? Se precisar, a gente abre. Se precisar, só chamar. Mas olha só o que o Moisés estava falando, essa questão dos papéis. Às vezes a gente quer assumir diferentes papéis. Sabe o que é isso? É onde está a tua confiança. Aonde está a tua confiança? Quando você quer ser aceito por um grupo de pessoas, ou quando você quer agradar um certo público, até porque você confia naquilo. Você vai confiar na sua popularidade, você vai confiar no seu carisma, no seu talento, na sua capacidade. Quando você foca na missão, você diz, não, por mais que eu seja incompreendida, eu confio no Senhor. Foi Ele que me chamou para ser quem eu sou. Isso. Aonde Ele me colocar. Né? É isso aí. E falando, né, voltando aqui um pouquinho sobre as redes sociais, né? Voltando gosta? Aqui, tem que voltar. A gente tá aqui, vai para as redes sociais, então a gente tem que falar, né? E, gente, aproveitando isso, tá? Eu espero que você esteja gostando. E se você tá gostando realmente, dá o seu like aqui no nosso vídeo. Compartilha com alguém, para que alguém possa ser edificado, alguém possa crescer através desse podcast, que eu tenho certeza que alguém precisa dessa mensagem. Então compartilha e dá o teu like aqui embaixo do vídeo. É isso aí. Mas Priscila, rede social, né? A gente fala muito sobre a rede social, é aquela situação que aproxima pessoas que estão longe e às vezes distancia pessoas que estão perto. É um lugar, é uma terra sem lei, as pessoas gostam de falar isso, né?
Tu acha que no teu contexto hoje, por exemplo, né, de tudo que envolve quem é a Priscila, a rede social hoje está atrapalhando ou ela não? Ela pode beneficiar. E aí eu quero que você fale sobre o seu contexto e sobre um contexto geral também, né? Se atrapalha, se mais atrapalha ou se mais beneficia, como é que tu encara tudo isso? Assim, talvez eu vou começar fazendo uma avaliação como no jornalismo, né? Como jornalista, eu acho que as redes sociais, elas ajudam bastante. Por quê? Porque antes a informação, ela vinha totalmente sendo monopolizada pelos grandes veículos. Sim. Quem pode comunicar, né, em massa é o grande jornal, são as rádios, as TVs. E as redes sociais faz com que, né, pessoa simples, a pessoa comum, ela possa encontrar ali um canal de comunicação, de voz. Isso é muito importante. Isso mudou o aspecto político, por exemplo. Pessoas que jamais teriam chances de ocupar um espaço político, de alcançar uma força eleitoral, porque não tem o dinheiro necessário ou a articulação política necessária, mas ela encontrou nas redes sociais a amplitude de voz necessária. Então, no aspecto político, também foi positivo. Agora, sim, eu acredito que começa a ser negativo o que nós fazemos com as redes sociais, né? E isso vem muito falar sobre a nossa capacidade de domínio das coisas, né? Lá no Jardim do Éden, Deus pegou o jardim inteiro, aquela criação linda e diz, Adão, mas é tu que vai governar. Né? E a gente às vezes deixa aquilo nos governar. Às vezes as redes sociais começam a nos governar, né? As redes sociais começam o que ela está apresentando que me afeta, começa a me deixar mal, né? Aquilo que me vicia, eu começo a me entregar, né? O acesso a questões, a coisas, a práticas doentias, muitas vezes, né, que levam a pessoa à depressão, que levam ao suicídio, às vezes vem através das redes sociais, o acesso à pornografia, o acesso de conteúdo inadequado para crianças. Sim. Tudo isso é por quê? Por que isso acontece? Porque alguém perdeu o domínio. Ou quem está ali utilizando, ou a mãe da criança, porque está, às vezes, terceirizando, né? Aquele momento que era para ela ela está com a criança, às vezes terceiriza, vou ali passar o tempo do meu filho entregando um celular, entregando um tablet. Então, a falta de domínio faz com que a internet seja, às vezes, por que não dizer um ambiente violento, né? Um ambiente violento, um ambiente criminoso, muitas vezes. E isso é muito triste. Mas para a Priscila em si, certo. Para a Priscila, eu quero saber. Certo. Priscila vai continuar nas redes sociais, né? Mesmo toda a perseguição. Vou. Eles vão ter que me engolir. Ai, deixa eu contar outra coisa. Outra estrelinha. Eu não sou só censurada pelo Instagram. Eu fui derrubada pelo YouTube. Uau! A gente fez recentemente uma reunião com pais e mães, com um neurocirurgião e com um procurador, um jurista, sobre a obrigatoriedade da vacinação nas crianças, e o YouTube derrubou essa. Era uma reunião perigosíssima. Uau. Então eles derrubaram. Meu Deus. Legal. É difícil, cara. É difícil. É difícil. Mas por isso que a gente tá aqui, né? Por isso que a gente tá aqui, colocando, se posicionando, né? Porque tudo que a gente faz é posicionamento, né? Quem você anda, quem você se comunica, o que você fala, a roupa que você veste, tudo é posicionamento, total, né? Então a gente precisa ficar muito atento para saber entender o que é que posiciona a gente, né? De acordo com o que a gente acredita ou não, né? E Priscila, a gente tá quase caminhando pro final já, né? Tá caminhando pro final, mas antes de a gente caminhar pro final, diz pra gente algumas curiosidades sobre a Priscila. Né? Pegar aqui aquela trend que teve do Insta, né? Todo mundo compartilhando as suas curiosidades. Ninguém queria saber, mas aqui a gente quer saber, tá, Priscila? Tá, pelo menos 5, eu vou revelar, tá? Eu vou revelar. Gente, assim, eu tenho os olhos verdes. Esse olhar preto é lente preta. Sabia. Não, é o seguinte. Eu já vou revelar aqui de cara. Gente, ela chegou, né? Como ela já falou, chegou muito apressada, veio correndo, né? Pra cumprir esse compromisso. Ajeitar os 3 filhos em casa e tudo mais. O marido chamando. E ela acabou trazendo a escovinha de cabelo da filha, tá? Acabou trazendo a escovinha de cabelo da filha. Então ela sempre usa a escovinha de cabelo da filha. Olha o tamanho, gente. Tá aqui a prova, ó. Olha aqui o tamanho.
Olha isso que eu vi na vida. Então tá aí, gente. Vida real. Vida tá? real. Aqui ninguém tem fake. Não existe fake news aqui. Essa conversa é outra. Mas, Priscila, fala pra gente essas curiosidades. Aquela mamãe que não tiver um monte de bugiganga na bolsa, que atire a primeira pedra. Não é. Gente, a primeira curiosidade, eu falei que eu sou esposa de pastor e filha de pastor, né? Mas eu também sou neta de pastor e sou bisneta de pastor. É uma curiosidade a respeito da minha vida. É que o pessoal fica assim, nossa, mesmo? O meu bisavô, ele foi o pioneiro. Fundou a igreja no Brasil, talvez. Ele foi o pioneiro da Assembleia de Deus no estado do Ceará. E sempre quando eu falo isso, o pessoal se empolga, porque remete muito a isso. Pelo amor de Deus. A gente só tá aqui. A gente tá aqui, a gente participa da igreja. Quero agradecer ao seu bisavô, tá? Obrigado pelo evangelho ter chegado até aqui no Ceará. Outra curiosidade que eu poderia falar é que eu morei 2 anos num lugar assim super pertinho, que foi a Austrália, a Oceania. Eu morei 2 anos na Austrália. Comi carne de canguru e de crocodilo. É boa, viu? É macia? Não é tão macia, é meio adocicada, assim, um negócio. É bom. É um país muito bom. Eu também morei lá. Eu e minha esposa. Quanto tempo? 1 ano. Ai, que bom. Segundo ele, foi o primeiro empreendimento dos dois juntos como casal, né? Foi o primeiro projeto como casal. Que legal. A gente casou e foi. Qual foi a cidade? Sydney. Sydney, eu também, Sydney, que legal. Então a minha curiosidade não é tão curiosa aqui. Mas curiosidade de Priscila Costa, só... A outra curiosidade, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Mas conta. Gente, é o seguinte, eu sou péssima em tudo que é esporte. Mas pode perguntar pro meu esposo. Eu mando bem no futebol. Não. Eu mando bem e eu sou meio que viciada em Copa do Mundo. Gente, eu não perco nem, não importa qual é o país. Assim, foi Copa do Mundo. Eita, e esse ano é ano de Copa. E pode perguntar pro meu esposo, quando começa a Copa do Mundo, eu compro o albinho. Não. Já comprou? Não. Sério. Não, toda Copa do Mundo tem que ter o albinho e as figurinhas de todos os jogadores. Essa daí é demais. Eu não esperava, não. Mas esse ano tem. Esse ano tem. E vai ter mapinha digital também, viu, Moisés? Vai ter mapinha digital também. Tem muita coisa pra acontecer esse ano, né, Priscila? Muita coisa pra acontecer esse ano. E, Priscila, pra gente... Quer perguntar meu signo, não? Não. Jesus, aquele crente, né? Meu signo é Jesus. Se você tivesse a oportunidade de botar uma mensagem no outdoor, ou o que você vai falar vai sair lá naqueles telões da Times Square, qual seria essa mensagem? Todo mundo vai ouvir. Todo mundo vai ouvir. Seja desde a pessoa que está lá no interior ouvindo através de um rádio, seja a pessoa que está no Japão, ela vai ouvir essa mensagem. O mundo vai parar para ouvir você. Eita. Qual seria essa mensagem? A mensagem seria: Jesus é a esperança da humanidade. Essa seria a minha mensagem. Para um mundo sem esperança, Jesus, a esperança da humanidade. O nome dela é Priscila Costa, meu amigo. Priscila, pelo amor de Deus. Eu sabia que ia ser bom. Foi bom. Moisés? A gente sabia que é bom. A expectativa tava Foi muito grande. bom, gente. Foi muito bom. Que legal. Priscila... Na próxima eu vou trazer os 3 meninos, pode? Pode. Pode ser amanhã já? Vem amanhã, porque a gente já tá aqui na empolgação. Priscila, mas considerações finais, né? Você já falou aí, já falou quem você é. A gente já destrinchou aqui quem é Priscila Costa. Mas... Vamos abrir o espaço aqui para você fazer o seu fechamento. Pronto. E aí a gente vai caminhar pro final mesmo. Pronto, eu vou transmitir pro pessoal a alegria que eu tive ao entrar nesse estúdio. Foi de ver jovens ocupando espaços cheios de um propósito, de uma missão que é poderosa e que é cheia de vida. Então, a minha consideração final é você, jovem, Deus está te chamando para isso. Ocupar um espaço. Talvez você pense, não, mas eu nasci num bairro tão insignificante. Mas a minha família não tem um sobrenome, mas eu não tenho um acesso. Mas olha, aonde Deus te colocou, Ele vai te mostrar um espaço a ser ocupado e você vai sim refletir a glória dele. Então, essa é a consideração final que eu faço sempre. Ocupem. Uau. Esse muito foi bom. Mais um do Cash. E tem muito mais, viu, gente? Então já se inscreve no canal, já compartilha, já manda pra todo mundo. Já arranja confusão com esse vídeo aqui, não tem problema nenhum. Joga no grupo da família. Joga no grupo da família, no grupo da faculdade, joga tudo que é canto aí, esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai
vai impactar muita gente. E se prepara que vem muito mais por aí, né? Não, vem muito mais. Fica ligado no nosso canal, fica ligado nas nossas redes sociais, que a gente vem com muita novidade também. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a todos do Cast, Rafael, Moisés, toda a equipe. Muito obrigada, Isaac. Doutor Lucas, que veio aqui comigo. Doutor Lucas, me acompanhou, é meu braço direito, doutor Lucas Castro. A Edileuza tá aqui também. Grande Edileuza. Foi maravilhoso. Muito obrigada a todos. Mestre Misha, tudo certo? Tudo certo. Obrigado. Vamos pra cima. Valeu. Obrigado, tchau. gente. Tchau, tchau. Até a próxima.